Livro 3, Manifestações Físicas. Capítulo 1, O Espírito Rap. Não é uma coisa difícil, se alguém tiver tempo, paciência e um amor honesto pela verdade, satisfazer-se, além de qualquer possível dúvida, de que o que é chamado de rap espiritual é, como a centelha elétrica, um fenômeno genuíno, com consequências de grande importância. E esses estranhos ecos podem ser tão seguramente atribuídos a agências de outra esfera quanto a centelha do frasco de Leyden pode ser identificada com o relâmpago da nuvem de tempestade. Eles ocorrem, assim como aquela misteriosa centelha, sob certas condições. Mas não podem, como ela, ser provocados com certeza a qualquer momento, pois, sendo espirituais em sua origem, não estão à disposição da vontade humana. As condições sob as quais eles se manifestam são, às vezes, de caráter pessoal e, outras vezes, de caráter endêmico. Ocorrem mais frequentemente e de forma mais persistente em certos locais do que em outros. E são ouvidos muito mais frequentemente na presença de algumas pessoas, chamadas de médiums ou sensitivos, do que na de outras. Eles costumam ser mais altos e poderosos quando as duas condições, pessoal e local, estão combinadas. Eu os ouvi como delicados e pequenos estalidos e também como estrondosos batimentos. Eu os ouvi não apenas em nosso próprio país, mas também em nações estrangeiras, como na Inglaterra, França e Itália. Eu os ouvi à luz do dia e em salas escurecidas, sendo geralmente mais violentos nestas últimas. Eu os ouvi em minha própria casa e em uma centena de outras, ao ar livre, no mar e em terra, em navio a vapor e em barco à vela, na floresta e nas rochas da beira-mar. Mas, em nenhuma circunstância, testemunhei esse fenômeno maravilhoso sob condições tão variadas e com resultados tão satisfatórios quanto na presença de 2 membros daquela família, na cuja residência, no oeste de Nova York, ele se manifestou originalmente, a saber, a filha mais velha e a mais nova da Sra. Fox. A faculdade de mediunidade, ou como poderia ser expressa de outra forma, o dom de sensibilidade espiritual, era hereditária na família. Em Leah Fox, que depois se tornou Sra. Underhill, e em Kate Fox, encontrei as manifestações desse poder ou dom em conexão com o rap espiritual, mais marcadas e mais facilmente obtidas do que em qualquer outra pessoa com quem tive contato, tanto aqui como na Europa. E é justo dizer que essas senhoras e o Sr. Underhill sempre me ofereceram, com muita gentileza, todas as facilidades que eu poderia desejar para testar esses e outros fenômenos espirituais sob os mais rigorosos cuidados contra qualquer tipo de fraude. Eles sabiam muito bem que eu fazia esses testes mais pelo benefício de outros do que para remover dúvidas pessoais. E em todo o meu convívio com eles, nunca vi o menor motivo para acreditar que eram movidos por outro desejo que não fosse o de que a verdade fosse descoberta e reconhecida. No outono do mesmo ano em que publiquei Footfalls, aceitei do Sr. Underhill um convite para passar 1 ou 2 semanas em sua casa, obtendo assim ampla oportunidade de investigar esse e outros fenômenos correlatos. Uma das minhas primeiras experiências foi pedir à Sra. Underhill que me acompanhasse pela casa em busca dos rappings. Começando nas salas do andar térreo, perguntei se poderíamos ter raps no chão, depois nas paredes, depois no teto e, em seguida, em vários móveis. Em cada caso, a resposta foi imediata e os raps foram suficientemente altos para serem ouvidos na sala ao lado. Então, pedi que fossem feitos no gradil de aço e na lareira de mármore. Desses locais, eles soaram de forma bastante distinta, embora menos aguda, com um som mais abafado do que antes. Em seguida, abrindo uma das portas que dava para o corredor, coloquei-me de forma que pudesse ver ambos os lados dela, apoiando minha mão em um dos painéis.
Pedi então à senhora Underhill que ficasse a alguns passos de distância e, estendendo um dos braços, tocasse levemente a porta com as pontas dos dedos. Dentro de 2 ou 3 segundos, após ela ter feito isso, ouviram-se raps na porta, tão altos quanto se alguém batesse nela com força, usando os nós dos dedos. E a madeira vibrou perceptivelmente sob o meu toque, como se tivesse sido atingida por um golpe bastante forte. Quando passamos para o corredor e subimos a escada, não foi mais necessário solicitar os rappings. Eles soavam sob nossos pés enquanto caminhávamos, nos degraus e depois no corrimão. Conforme subíamos, vindo de várias partes de uma sala de estar e de outros cômodos no 2º andar, depois novamente nas escadas que levavam ao 3º andar e em cada quarto lá em cima. Era evidente que na presença da senhora Underhill, eles podiam ser ouvidos de qualquer ponto da casa. Descobri também que se eu pedia um determinado número de raps, eles eram produzidos com precisão infalível. Os sons eram peculiares. Não consegui imitá-los com martelo, nem batendo com os nós dos dedos na madeira, nem de nenhuma outra maneira. Eles pareciam mais ou menos abafados. Repeti experiências semelhantes várias vezes com a senhora Underhill e com sua irmã Kate, em diversos locais, e sempre com o mesmo resultado. Com outros médiums, as respostas eram mais ou menos rápidas e às vezes se restringiam à mesa em que estávamos sentados, deixando de lado por ora as centenas de provas que demonstram que uma inteligência oculta governa o rap espiritual e se comunica por meio dele. Permaneço focado no aspecto físico do fenômeno, na água e na madeira viva. No dia 10 de julho de 1861, juntei-me a alguns amigos em uma excursão saindo da cidade de Nova York, de barco a vapor, rumo às montanhas de Neversink. O senhor e a senhora Underhill faziam parte do grupo. Ocorreu-me, enquanto estava sentado no convés ao lado da senhora Underhill, perguntar se poderíamos ter os raps ali. Instantaneamente eles foram distintamente ouvidos, primeiro vindos do convés. Depois eu os ouvi de forma bastante clara, os senti no banco de madeira sobre o qual eu estava sentado. À tarde, nosso grupo saiu em um barco à vela de aproximadamente 15 ou 20 pés de comprimento. Lá, novamente a meu pedido, tivemos os raps soando debaixo do piso do barco. O barco tinha uma quilha móvel, ou centro de deriva, e ouvimos raps vindos de dentro da longa e estreita caixa que a abrigava. Em qualquer parte dessa caixa onde pedíamos os raps, eles se manifestavam. À noite, subimos uma colina nos fundos do hotel até o farol. Na volta, ao atravessarmos um bosque na encosta da colina, propus testar se conseguiríamos raps vindos do chão. Imediatamente eu os ouvi claramente, vindo debaixo da terra sobre a qual caminhávamos. Era um som surdo, como de pancadas dadas no solo. Então, pedi à senhora Underhill que tocasse uma das árvores com a ponta dos dedos e, ao encostar meu ouvido no tronco, ouvi os raps vindos debaixo da casca. Outras pessoas do nosso grupo confirmaram essa experiência, assim como eu. Na volta, na manhã seguinte, em outro barco a vapor, ouvimos raps no corrimão do deck superior de passeio e também vindos de dentro de um pequeno barco metálico que estava virado de cabeça para baixo, no deck inferior, movendo uma laje de rocha na beira-mar. No dia 24 de agosto de 1861, aceitei um convite do Sr. S.U. de New Rochelle, uma vila costeira na margem oeste do Long Island Sound, para passar o dia seguinte com ele, na companhia do Sr. e da Sra. Underhill. Na tarde do dia 25 de agosto, o Sr. U nos levou em seu carro para um passeio pelo pitoresco interior que circunda a vila. O grupo era composto pelo Sr. U e sua esposa, o Sr. Underhill e eu. Durante o passeio, ao nos aproximarmos da costa do Sound, em um ponto onde havia longas lajes de rocha inclinando-se até a água, ocorreu-me de repente que ali havia
Uma excelente oportunidade para um teste decisivo. Perguntei à senhora Underhill se ela já havia tentado obter wraps na beira do mar. Ela respondeu que não, nunca tinha tentado. Você acha que podemos consegui-los aqui? Perguntei. Nunca encontrei um lugar onde eles não pudessem ser obtidos, respondeu. Então, imagino que sim. Nesse momento, 3 raps, o sinal convencional de assentimento, soaram no fundo da carruagem. Assim, descemos até a praia e saímos para testar a questão. A porção de rocha onde paramos não era um bloco isolado, separado do restante, mas fazia parte de uma grande e plana formação rochosa, cobrindo no mínimo meio acre e se estendendo até um barranco que se erguia além dela. Havia também várias camadas de lajes sob essa formação. Estávamos a cerca de 30 pés do mar, e como havia uma brisa moderada, as ondas quebravam nas rochas abaixo de nós. Ainda assim, em pé sobre a laje, ao lado da senhora Underhill, e pedindo pelos raps, ouvi-os claramente, acima do ruído das ondas quebrando. Isso se repetiu várias vezes, sempre com o mesmo resultado. Então, a senhora Underhill e a senhora S.U. sentaram-se, e eu, descendo para uma laje inferior, deitei meu ouvido na laje onde as senhoras estavam sentadas e repeti meu pedido. Em poucos segundos, os raps foram ouvidos por mim, vindo de dentro da substância da rocha, imediatamente abaixo do meu ouvido. Procurei então confirmar o fenômeno pelo sentido do tato. Coloquei minha mão sobre a mesma laje, a poucos pés da senhora Underhill, e pedi pelos raps. Quando eles soaram audivelmente, senti, simultaneamente com cada rap, uma vibração ou concussão leve, mas inconfundivelmente distinta na rocha. Era suficientemente perceptível a ponto de me indicar um rap, uma ou duas vezes, quando o som mais alto das ondas, quebrando momentaneamente, abafava o som. Sem fazer qualquer comentário sobre o que eu havia sentido, pedi ao Sr. U que colocasse a mão sobre a laje. "Mas veja!" exclamou subitamente. "A rocha inteira vibra!" Durante todo esse tempo, a senhora Underhill permaneceu, tanto quanto pude perceber, em completo repouso. Observe-se que foi por minha sugestão que esse experimento sobre um platô de rocha foi realizado. A partir daquele dia, não considerei, mas necessário testar o rap espiritual. É verdade, no entanto, que para dissipar meu ceticismo, houve outras provas. Uma obtida mais de um ano antes desta, às quais ainda não me referi. No caso acima, houve apelo a 2 sentidos: a audição e o tato. As provas anteriores, às quais me refiro, foram evidenciadas por um terceiro sentido, geralmente considerado o mais confiável de todos. Foi durante uma sessão noturna na casa do Sr. Underhill, no dia 22 de fevereiro de 1860. Além do senhor e da senhora Underhill, Kate Fox e eu, estavam presentes o pai e a mãe idosos do Sr. Underhill, veneráveis exemplos do quakerismo primitivo e simples, ambos profundamente interessados nos acontecimentos. Pedido, por meio dos raps, o gás foi apagado e demos as mãos. Muito em breve, luzes foram vistas flutuando pela sala, aparentemente fosforescentes. No início eram pequenas, apenas visíveis, mas gradualmente foram se tornando maiores, adquirindo o tamanho e o contorno geral de mãos, embora eu não conseguisse distinguir dedos. Essas luzes geralmente apareciam primeiro atrás e entre Leah e Kate, próximas ao chão. Depois subiam, às vezes permanecendo perto da cabeça de Leah, outras vezes próximas à sua irmã. Uma delas era quase do tamanho de uma cabeça humana. Nenhuma dessas luzes me tocou, embora uma tenha se aproximado. A poucos centímetros, outra fazia círculos no ar, logo acima de nossas cabeças. Depois de flutuarem por um breve período, geralmente pareciam retornar para Leah ou para Kate. Enquanto as mãos do círculo permaneciam unidas, olhei sob a mesa e vi luzes, tantas quanto 10 ou 12 vezes, no chão ou perto dele,
movendo-se de um lado para outro. Uma vez, enquanto eu observava atentamente uma dessas luzes, com o tamanho aproximado de um pequeno punho, ela subiu e desceu, como um martelo sendo usado para bater no chão. A cada golpe, ouvia-se um rap alto, em perfeita correspondência. Era exatamente como se uma mão invisível segurasse um martelo iluminado e batesse com ele. Então, desejando uma prova consciente de que o que eu via não era produzido por uma agência humana, perguntei mentalmente: o espírito pode bater com essa luz 3 vezes? E isso foi imediatamente feito. Depois de um intervalo, foi repetido. Quando pela segunda vez a luz foi vista e eu estava observando os sons correspondentes, alguém perguntou: você pode fazê-lo mais suave? Quase instantaneamente, vi a luz diminuir e bater no chão, em intervalos, com um som suave e abafado, apenas perceptível. Em outra ocasião, durante o verão do ano seguinte, obtive manifestações ainda mais notáveis. Tocado pela agência que causa o espírito rap. Na noite do dia 12 de junho de 1861, tendo chegado 2 dias antes em Nova York como comissário para a compra de armas para o estado de Indiana, fiz uma visita inesperada à família do Sr. Underhill e propus que tivéssemos uma sessão espiritual. O senhor e a senhora Underhill, que sabiam que eu já havia começado a coletar materiais para este volume, prontamente assentiram. Para maior tranquilidade, subimos para um salão no 2º andar. A reunião consistia no senhor e na senhora Underhill, no senhor Gilbert, um senhor idoso e velho amigo da família, que por acaso estava visitando naquela noite. E eu. Logo após nos sentarmos, foi soletrado por meio de pancadas no chão: vá para o quarto dos fundos. Esse quarto dos fundos era o dormitório do senhor e da senhora Underhill. Dirigindo-nos até lá, sentamo-nos a uma pequena mesa retangular, uma daquelas mesas de conjunto. O senhor e a senhora Underhill ficaram à minha esquerda e o senhor Gilbert à minha direita. O tamanho reduzido da mesa nos mantinha muito próximos uns dos outros. Esse quarto tinha 3 portas, uma que dava para um banheiro, outra que se abria para o corredor do 2º andar e uma terceira que dava para uma passagem conduzindo à sala em que havíamos inicialmente decidido nos reunir. Nessa passagem havia vários armários e guarda-roupas. Por sugestão do Sr. Underhill, antes de nos sentarmos, examinei minuciosamente esses armários e guarda-roupas, bem como o próprio quarto e a sala conectada por aquela passagem. Também tranquei a porta externa dessa sala, bem como as portas do dormitório que davam para o banheiro e para o corredor. A porta entre a sala e o quarto não possuía tranca, mas, com as precauções anteriores, ninguém de fora poderia entrar em qualquer um dos cômodos, mesmo que possuísse uma chave. Logo que nos sentamos, foi soletrado: escureça. Apagamos o gás. Em seguida, foi soletrado: cante. Enquanto a senhora Underhill cantava, as pancadas, vindas de diferentes partes do chão, marcavam o compasso da música. Após um breve intervalo, os sons passaram do chão para a barra inferior da cadeira em que eu estava sentado, ainda acompanhando o ritmo. A cadeira vibrava sensivelmente, uma vibração a cada pancada. Depois de cerca de 6 ou 7 minutos, surgiu, flutuando acima de nossas cabeças, uma luz que parecia fosforescente. Ela tinha formato retangular, com cerca de 3 ou 4 polegadas de comprimento. Após algum tempo, subiu até o teto, flutuando de um lado para outro, de uma parte da sala para outra. Em certos momentos, descia, ficando a apenas 30 ou 60 centímetros acima de nossas cabeças, movendo-se lentamente de um lado a outro sobre nosso círculo. Enquanto eu olhava fixamente para ela, foi soletrado com pancadas delicadas no chão: estive perto de você na infância, querido Robert, e estou ainda mais próximo agora. Senhora Underhill, é a mãe do Sr. Owen? Resposta pelas pancadas: não,
Eudus, o primeiro nome começa com C. Resposta: sim. Senhora Underhill. Quantas letras tem o nome? Resposta: 7. Senhora Underhill. Caroline. É isso? Eu. Caroline tem 8 letras. É outro nome sob o qual já recebi muitas comunicações? Resposta: pelas pancadas. Sim, sim. Então a luz flutuou em minha direção e permaneceu imóvel, atrás do meu ombro esquerdo. Virei-me e olhei fixamente para ela. Parecia ter o tamanho de uma pequena mão humana e estar coberta por um véu brilhante. No entanto, não consegui distinguir um contorno definido. Logo, ela se aproximou do meu ombro esquerdo e depois recuou 5 ou 6 vezes. A cada aproximação, senti um leve toque, como de dedos no meu ombro. Cada toque coincidia exatamente com o movimento da luz. Depois, ela flutuou, subindo até pouco acima da mesa onde estávamos sentados, quase chegando ao teto. Pedi que ela se dirigisse até a porta que dava para o corredor e batesse ali, se fosse possível. Imediatamente, vimos a luz se mover até a parte superior da porta em questão. Percebemos seu movimento e ouvimos as pancadas correspondentes, enquanto ela batia ali 8 ou 10 vezes seguidas. Ficou evidente que não éramos os únicos a ouvir os sons, pois um cãozinho, do lado de fora, no corredor, latiu, como se estivesse alarmado. Mais uma vez, como na ocasião anterior, a ideia que me ocorreu foi a de um martelo luminoso. Em seguida, a luz desceu até o Sr. Underhill, aumentando de brilho e parecendo tocá-lo. Ele afirmou que, de fato, sentiu o toque, como se fosse feito por algum tecido fino e macio. Pedi que ela tocasse minha mão. A luz moveu-se lentamente sobre a mesa, pairou por um breve momento sobre minha mão e então desceu, tocando meu pulso. A sensação era semelhante ao toque suave de um dedo. Sr. Gilbert, para mim, você não fica tentado a agarrá-la para sentir como ela é? Eu. Tenho razões para acreditar que não se deve fazer isso, e por essa razão me abstenho. Resposta: pelas pancadas. Obrigado. Então a luz moveu-se até a Sra. Underhill, tocando, segundo ela informou, sua cabeça e seu pescoço. Pedi que ela também tocasse minha cabeça. Ela flutuou desde a Sra. Underhill até mim, passando por trás de mim. Senti como se um pedaço de gaze muito fina e macia, frouxamente enrolada na mão, fosse pressionado suavemente contra a parte de trás da minha cabeça e do meu pescoço. Além disso, de tempos em tempos, parecia que havia alguma substância mais sólida. A impressão que tive era como se fosse parte de uma mão segurando aquela gaze, tocando-me levemente. A ação era como a de uma pessoa posicionada diretamente atrás de mim. No entanto, não tinha eu acabado de vê-la. Poucos minutos antes, cruzara a mesa e tocar meu pulso bem diante dos meus olhos. Além disso, como os toques na cabeça e no pescoço continuaram por algum tempo, falei sobre eles várias vezes enquanto ocorriam, e todos os presentes participaram da conversa. Assim, tenho certeza de que todos permaneciam sentados em seus lugares. Então, a luz voltou a subir no ar. Observando-a atentamente enquanto flutuava perto do teto, percebi que se moviam sobre seu corpo luminoso, para frente e para trás, linhas ou hastes escuras com espessura semelhante à de um dedo. No entanto, não consegui distinguir a forma de dedos. O Sr. Underhill disse que via os dedos distintamente. Enquanto a luz flutuava sobre nós, dela provinha ocasionalmente um leve estalido. Não houve, durante toda essa sessão, qualquer indicação, seja por passos, ruídos de roupas ou qualquer outro sinal, de que alguém se levantasse ou se movesse pela sala. Quando o corpo luminoso que descrevi se aproximava de qualquer um dos participantes, eu conseguia perceber, ainda que de forma tênue pela sua luz, o contorno da pessoa que ele se aproximava. Às vezes, quando espíritos que, em vida, exibiam
Um caráter violento tentam se comunicar. As pancadas são de violência correspondente. Batidas fortes por um homicida. Numa sessão realizada na noite de 17 de agosto de 1861, na casa do Sr. Underhill, sob forte iluminação a gás, ouvimos, depois de algum tempo, não as habituais pancadas, moderadas, mas sim fortes batidas ou marteladas, como se fossem produzidas por golpes desferidos no chão com um malho de 10 libras. Por meio dessas batidas, realizamos a soletração, chamando o alfabeto. Ao perguntar o nome do espírito que produzia as batidas, foi soletrado: Jackson. Perguntei se o espírito havia vivido anteriormente em Indiana, onde eu conhecera um homem com esse nome. A resposta por uma única batida foi: não. Então perguntamos se era uma pessoa conhecida por algum de nós. Resposta: o homem de quem você não gosta. Logo me ocorreu que talvez fosse Jackson, o dono da hospedaria de Alexandria, que cerca de 2 meses antes, ao ter a bandeira confederada retirada do telhado de sua pousada pelo coronel Ellsworth, acabara tirando-lhe a vida. Assim que sugeri isso, houve uma resposta afirmativa com 3 sonoras batidas. Falamos então sobre Ellsworth, e foi soletrado por meio das batidas. A maneira dele me provocava. A senhora Underhill disse: tive pena daquele homem. Sem dúvida, ele fez o que achava certo. A resposta pelas batidas foi: defendi a bandeira. Ele então afirmou, além disso, que certa vez havia participado de um dos círculos da senhora Underhill e que havia, nos Estados do Sul, muitos crentes nos fenômenos espirituais. Descobri, por meio da experiência, que quando essas batidas ocorriam no 2º andar, eu podia ouvi-las tão claramente quanto se um operário estivesse trabalhando, tanto no 1º andar, abaixo, quanto no 3º andar, acima. Elas faziam o chão vibrar, e era quase impossível resistir à convicção de que realmente havia um pesado malho em funcionamento debaixo da mesa. No entanto, mesmo olhando várias vezes para me certificar, não havia absolutamente nada lá. Ocasionalmente, parece que o caráter das batidas pode, em certa medida, depender do médium. Contudo, não tenho evidências suficientes para falar disso com certeza. Golpes de violência estonteante. Durante uma sessão noturna, no dia 25 de outubro de 1860, no salão da frente da residência da senhora Fox, na cidade de Nova York, estavam presentes Kate Fox, sua irmã Margaret e eu. Daquele salão havia 2 portas. Uma dava para o corredor e a outra para um salão dos fundos. Ambas foram trancadas antes de nos sentarmos. As batidas soletraram: escureça. Assim fizemos. Então, após o surgimento de alguns fenômenos luminosos, veio de repente um golpe tremendo no centro da mesa. Um golpe tão violento que todos instintivamente recuamos. Pelo som, era um golpe aparentemente desferido por um homem forte com um porrete pesado. Um golpe que teria matado qualquer um e que quebraria em pedaços uma mesa, caso não fosse extremamente robusta. E, independentemente da resistência da madeira, teria deixado marcas severas. O mesmo golpe, aparentemente com a mesma força, foi repetido 5 ou 6 vezes. Era impossível testemunhar tais demonstrações violentas sem certo sentimento de temor, pois era evidente que havia força suficiente para causar resultados fatais. Ainda assim, eu pessoalmente não senti nenhum receio sério de sofrer ferimentos, sabendo que não havia até então nenhum caso registrado de alguém ter sido realmente ferido por esse tipo de manifestação. Quando, depois de um tempo, reacendemos o gás, o mais minucioso exame da mesa, tanto na parte superior quanto na inferior, me convenceu de que não havia sequer um arranhão, nem a mais leve marca, seja na superfície polida, seja na parte inferior. Considero fisicamente impossível que,
por qualquer meio humano, golpes de tamanha força pudessem ser desferidos sem deixar marcas severas na mesa que os recebeu. A senhora Underhill, posteriormente, me informou que, na presença de sua irmã Margaret, ela havia várias vezes ficado profundamente alarmada com batidas tão violentas quanto as que descrevi. Nunca ouvi, nem antes nem depois, algo tão apto a aterrorizar nervos frágeis. Contudo, vários anos mais tarde, testemunhei uma demonstração de poder oculto, mais tranquila de fato, não capaz de alarmar, mas que, julgando pelo som, parecia ter força quase equivalente. Batidas que sacudiam a casa. Nessa ocasião, 10 de março de 1864, estavam presentes apenas o senhor e a senhora Underhill e eu, no salão da frente, no segundo andar da casa. Deles, a sessão foi realizada à noite, sob forte iluminação a gás. Poucos minutos depois de nos sentarmos, começaram sons de um caráter muito peculiar. Cada batida, se é que esse termo se aplica, soava exatamente como se uma bala de canhão de tamanho médio fosse deixada cair no chão de uma altura de cerca de 60 centímetros. A cada som, o piso inteiro do cômodo tremia de forma bastante perceptível. Sentíamos a concussão debaixo dos nossos pés e ela se transmitia pela mesa que vibrava até nossas mãos. Ocasionalmente, parecia exatamente como se a bala de canhão quicasse, caindo uma segunda vez, com força reduzida. Por meio dessas quedas de bala de canhão, houve um chamado para o alfabeto, 5 batidas, e foram soletradas frases no sentido de que o espírito operador não me era estranho. Que o livro para o qual eu estava então reunindo materiais seria bem-vindo, pois supriria uma grande necessidade pública, e que eu deveria testemunhar algumas coisas surpreendentes de tempos em tempos. Então foi acrescentado: estou pouco mudado. Meu conhecimento do mundo espiritual não é tão grande quanto você poderia supor. Tenho certeza das coisas nas quais antes eu tinha esperança. Encontrei meus amados amigos no céu e sei que vivo na imortalidade. A. D. Wilson. Nem muito, se alguém quiser. Nem muito, como uma mente superficial poderia receber. Apenas uma breve e simples mensagem. No entanto, se for verdadeira, quão imensurável é sua importância. Quão infinitamente consoladoras são as verdades simples que ela revela. O Dr. Wilson, bem conhecido por mim e amigo íntimo dos Underhill, era um espiritualista dedicado e um homem excelente. Era um médico de Nova York, com ampla clientela, e havia falecido há menos de um ano. Os sons pelos quais a sentença, supostamente vinda desse amigo falecido, havia sido soletrada, letra por letra, pareciam ser de forma inconfundível os de uma pesada esfera metálica sendo deixada cair no chão. Tanto que a senhora Underhill disse: mal consigo me convencer de que não há uma bola pesada ali, ao que foi então soletrado por essas mesmas misteriosas batidas. Bem, então, olhe, removemos a mesa e examinamos cuidadosamente o chão. Nada, absolutamente nada, pôde ser visto. Como em uma ocasião anterior, desci as escadas. No andar inferior, ouvi as batidas tão distintamente quanto no cômodo de cima. O mesmo aconteceu quando subi para o andar superior. A senhora Underhill expressou receio de que os sons pudessem incomodar os vizinhos nas casas adjacentes. E acredito que eles, de fato, devem tê-los ouvido. Com mais um exemplo adicional, encerro este ramo do assunto: efeitos quando se combinam influências locais e pessoais. Uma casa mal assombrada. No dia 22 de outubro de 1860, fiz uma visita, junto com o senhor e a senhora Underhill, Kate Fox, e mais uma senhora e um cavalheiro, a amigos Quakers deles, o senhor e a senhora Archer, e que então moravam a cerca de 5 minutos de carruagem de Dobbs Ferry, no rio Hudson.
Era uma casa grande e antiga, rodeada por magníficas árvores, e na qual, em certo período, Washington tivera seu quartel-general. Essa casa era, há muitos anos, considerada mal assombrada. A pessoa que se supunha ainda assombrá-la era um antigo proprietário, Peter Livingstone, que, devido a uma deficiência, costumava usar uma pequena carruagem de inválido. Corria o relato de que, no silêncio da noite, o som dessa carruagem era ouvido nos corredores, especialmente em um dos cômodos da casa. Sentamo-nos até tarde da noite, primeiro nesse cômodo, um quarto no andar térreo, que possuía 2 portas de saída. Ambas foram trancadas antes do início da sessão, com as chaves deixadas nas fechaduras. Além do nosso grupo, estavam presentes apenas o Sr. e a Sra. Archer. Por orientação das batidas, apagamos as luzes e demos as mãos. Em menos de 1 minuto, começou um estrondo, aparentemente a cerca de 1 metro ou pouco mais de onde eu estava sentado. Depois soubemos que esse barulho foi ouvido e comentado por algumas pessoas que estavam em um cômodo separado do nosso, por 2 portas e um longo corredor. Parecia que objetos pesados de ferro, como halteres ou pesos enormes, estavam sendo rolados pelo chão. Depois vieram batidas, como se fossem feitas com um pesado malho. Em seguida, toques rápidos e fortes, como se alguém batesse com a ponta de um bastão. Então, ouviu-se um som que reproduzia de forma precisa o rodar de uma pequena carruagem sobre um piso de tábuas. No início, parecia estar muito próxima de nós. Depois foi diminuindo, como se a carruagem estivesse sendo empurrada para longe, até que, por fim, tornou-se inaudível. Pedi então que o som voltasse, como se aproximando. Imediatamente, ele começou, muito fraco, e foi se intensificando, até que parecia que a carruagem quase tocava as costas de nossas cadeiras. Ocasionalmente, havia batidas tão fortes no chão que podíamos sentir a vibração. Quando acendemos o lampião e examinamos o quarto, as portas ainda estavam trancadas, com as chaves nas fechaduras, e não havia absolutamente nenhum objeto que pudesse, por ação humana, produzir tais sons. Então, por sugestão minha, transferimos o experimento para um amplo salão, no lado oposto, que acredito ter sido utilizado por Livingstone como sala de jantar. Novamente, trancamos as portas e, obedecendo a uma comunicação recebida por meio das batidas, apagamos as luzes e demos as mãos. Mais uma vez, em menos de 2 minutos, a perturbação começou como antes. Em certos momentos, o barulho era tão intenso que mal conseguíamos nos ouvir falar. O som de corpos metálicos pesados rolando sobre o piso era extremamente nítido. Também parecia que algum objeto muito pesado era arrastado, como se por uma corda, para frente e para trás, por uma distância de cerca de 5 a 6 metros em cada direção. Durante todo esse tempo, mantínhamos uma vela acesa sobre a mesa, com uma caixa de fósforos ao lado. E várias vezes, quando o barulho estava no auge, riscávamos um fósforo para ver qual seria o efeito. Em todas as ocasiões, os sons quase imediatamente cessavam. E por mais que procurássemos no cômodo alguma explicação para aquelas estranhas perturbações, a busca era totalmente inútil. A transição repentina, sem causa aparente, de uma balbúrdia tão violenta para um silêncio absoluto, foi uma experiência que poucos neste mundo tiveram. Até que o experimento fosse repetido várias e várias vezes, sempre com o mesmo resultado, havia uma tentação de pensar que nossos sentidos estivessem nos enganando. A impressão que tive e que foi compartilhada pelos outros participantes com quem conversei era de que era fisicamente impossível que sons como aqueles fossem produzidos, a não ser pelo uso de corpos realmente pesados. Após algum tempo, a mesa central na qual estávamos apoiados começou a ser golpeada no tampo e depois por baixo, como se com a ponta de
um pesado porrete, e julgando pelo som, com tamanha violência que sentimos sério receio de que ela se quebrasse em pedaços. Quando os sons cessaram e reacendemos as lâmpadas, eu e os outros examinamos cuidadosamente a mesa. Mas não havia qualquer marca, nem amassado, nem dano de qualquer tipo. Também não havia no cômodo qualquer objeto com o qual alguém pudesse ter causado tais golpes. Nada além dos móveis usuais de um salão. Ambos os cômodos estavam em uma parte da casa conhecida por ter sido construída e ocupada por Peter Livingstone. Sinto-me confiante de que os sons podiam ser ouvidos a uma distância de 100 metros. Raro que alguém, saindo em busca de fenômenos dessa natureza, encontre algo tão extraordinário como o que descrevi. As condições são raras. Um local onde, por várias gerações, intervenções ultramundanas surgiram espontaneamente. E a presença, nesse local, de 2 dos mais poderosos médiuns para manifestações físicas que podem ser encontrados neste país, ou talvez em qualquer outro. Não posso, de forma razoável, duvidar de que antes que esta década se encerre, a parcela inteligente da sociedade estará tão convencida da realidade das batidas espirituais quanto os investigadores esclarecidos já estão convencidos de que o tamanho e a forma do cérebro têm relação com a inteligência e de que influências magnéticas podem produzir efeitos hipnóticos. Quando admitimos o caráter intermundi dessas maravilhosas reverberações, damos o primeiro passo, ainda que breve, no espiritualismo experimental. Mas é apenas o primeiro. A batida pode ser ultramundana. No entanto, esse fato isolado é insuficiente para provar que amigos falecidos podem se comunicar conosco. Devemos buscar, nas comunicações soletradas pelas batidas, uma evidência conclusiva de que o intercâmbio vindo de além da fronteira da morte não está interditado ao ser humano. Se dediquei mais espaço do que parece necessário à comprovação, em um sentido físico, de um fenômeno aparentemente tão simples, peço que o leitor se lembre dos persistentes disparates que têm sido ditos e escritos sobre as batidas espirituais e dos preconceitos que se enraizaram sob o ridículo que se associou a esse termo. Capítulo 2. Movimentação de corpos pesados por agência oculta. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Mas enquanto um deles derrubava uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, dizendo a Eliseu: "Ai, meu senhor!", porque era emprestado. E o homem de Deus perguntou: "Onde caiu?" E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, lançou-o ali, e o ferro flutuou. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 4 a 6. O levantamento do chão de substâncias pesadas ou o deslocamento destas de um lugar para outro é uma das manifestações físicas mais comuns e mais facilmente verificáveis. Eu, em outro lugar, já apresentei muitos exemplos disso. Aqui, acrescentarei apenas 2 ou 3, dentre os inúmeros casos que presenciei durante sessões espíritas. Um teste extremamente satisfatório do poder por agência oculta, de elevar substâncias ponderáveis, foi sugerido a mim por aquele pensador prático, o falecido Robert Chambers, renomado autor e editor, durante sua visita aos Estados Unidos no outono do ano de 1860. Nós o realizamos no dia 13 de outubro daquele ano. Na noite desse dia, tivemos uma sessão na sala de jantar do Sr. Underhill. Estavam presentes o senhor e a senhora Underhill, Kate Fox, o Sr. Chambers e eu. Nessa sala encontramos uma mesa de jantar extensível, feita de mogno maciço, capaz de acomodar 14 pessoas. Nós a reduzimos à forma de mesa central e, tendo conseguido uma balança de braços grande, verificamos que ela pesava, nessa configuração, 121 quilos.
Suspenderam-se a mesa pela balança em exato equilíbrio e a cerca de 20 centímetros do chão. Então, sentamo-nos ao redor dela. E enquanto o experimento prosseguia, a senhora Underhill manteve a ponta de ambos os pés tocando um dos meus, e Kate na mesma posição em relação ao Sr. Chambers. Isso foi feito à sugestão delas, de forma a nos fornecer prova de que não exerciam nenhuma agência física sobre o fenômeno. Suas mãos permaneciam acima da mesa, próximas ao tampo, porém sem tocá-lo. Havia iluminação forte, a gás. Assim, obtivemos um teste crucial. A mesa, permanecendo suspensa com o peso constante marcando 121 quilos, recebeu nosso pedido para que fosse tornada mais leve. Em poucos segundos, o braço longo da balança começou a subir. Movemos o peso até a marca de 100 e ele ainda subia. Então ajustamos para 80, depois 60. Mesmo nessa última marca, o braço menor da balança estava um pouco abaixado, indicando que a mesa, naquele momento, pesava menos de 60 quilos. Ela havia perdido mais da metade de seu peso, ou seja, mais de 61 quilos. Em outras palavras, havia uma força equivalente a 61 quilos sustentando-a. Então, pedimos que ela fosse tornada mais pesada. E assim foi. Primeiro, como indicado na balança, para 130. E, finalmente, para 144 quilos. A alteração de peso se manteve em cada ocasião de 3 a 8 segundos, como verificamos pelos nossos relógios. Durante todo esse tempo, as senhoras mantiveram a mesma posição de pés e mãos. O Sr. Underhill não se aproximou da mesa. Não havíamos avisado previamente ao Sr. Underhill nossa intenção de realizar tal experimento. A balança foi emprestada para a ocasião de um atacadista de alimentos da vizinhança. Quanto pesaria normalmente um ferro de machado judaico nos dias de Eliseu, eu não sei. Mas certamente apenas alguns poucos quilos. Nosso milagre, dunamis, superou o do profeta no que diz respeito ao peso do objeto tornado mais leve. Porém, o vidente hebreu estava a uma distância maior do objeto que fez emergir do que estavam nossas médiuns. Na noite anterior à realização desse experimento, tive uma sessão na casa do Sr. Underhill, com resultado muito satisfatório, uma pesada mesa de jantar suspensa no ar, sem contato. Nossa sessão foi na noite de 12 de outubro de 1860, durando das 9h30 até as 11 horas da noite. Foi realizada na mesma sala e com a mesma mesa anteriormente mencionada, e sob luz de gás. Estavam presentes o Sr. e a Sra. Underhill, Kate Fox, o Sr. Harrison Gray Dyer, de Nova York, e eu. Obtivemos pancadas muito altas, vindas de várias partes da sala e nas cadeiras. Então, enquanto nossas mãos estavam sobre a mesa, ela começou a se mover, às vezes com um movimento rotatório, às vezes elevando-se de um lado, até que, finalmente, ela se ergueu do chão, ficando apoiada apenas por uma perna. Em seguida, tentamos induzi-la a se elevar completamente do chão. Após o que pareceu ser um esforço intenso, quase bem-sucedido, para se levantar, ajudamos colocando cada um apenas um dedo sob ela. Com essa leve assistência, ela subiu no ar e permaneceu suspensa por 6 ou 7 segundos. Depois de um tempo, perguntamos se, caso retirássemos nossos dedos da mesa enquanto ela estivesse no ar, ela ainda poderia permanecer suspensa. A resposta, por pancadas, foi afirmativa. Assim, após auxiliá-la a subir como antes, retiramos totalmente os dedos, levantando-os acima dela. A mesa então permaneceu quase nivelada, suspensa sem qualquer suporte humano, durante 5 ou 6 segundos. E então desceu gradualmente, sem qualquer tranco ou queda súbita, até o chão. Desejando avançar ainda mais, perguntamos se a mesa poderia ser levantada do chão sem qualquer ajuda ou contato.
A resposta foi novamente afirmativa. Levantamo-nos e posicionamos todas as mãos sobre ela, a uma distância de cerca de 8 a 10 centímetros do tampo. A mesa então se elevou por si só, seguindo nossas mãos enquanto gradualmente as levantávamos, até ficar suspensa no ar, a mais ou menos a mesma altura de antes. Permaneceu ali, nivelada e quase tão estável quanto quando estava apoiada no chão, por 6 ou 7 segundos. Depois, desceu lentamente, ainda em posição horizontal, até que os pés tocaram o carpete. E novamente, sem qualquer tranco ou queda súbita, o mesmo experimento foi repetido na noite seguinte, na presença de Robert Chambers, depois que completamos nossos testes com a balança. E com exatamente os mesmos resultados. No início, como antes, levantamos a mesa com os dedos. Depois, ao retirarmos os dedos, ela permaneceu no ar por 6 ou 7 segundos. Na segunda tentativa, ela se elevou completamente sem contato, permanecendo suspensa pelo mesmo intervalo de tempo. Deve-se observar que tínhamos o hábito, durante esses experimentos, de mover a mesa para diferentes partes da sala e de olhar por baixo dela de tempos em tempos. No geral, considero esse deslocamento de objetos físicos, les apports, como os espiritualistas franceses denominam, tão conclusivamente comprovado em seu aspecto ultramundano quanto as pancadas espirituais. Uma mesa de jantar de 120 quilos não é algo trivial de se levantar. As condições excluem qualquer possibilidade de maquinário oculto. E por qual esforço físico concebível, indetectável por observadores atentos, poderiam 2 ou 3 assistentes erguer do chão, manter no ar e depois baixar lentamente ao chão um peso tão considerável, mantendo as mãos todo o tempo à plena vista sob forte luz de gás? Ninguém, estando em seu juízo perfeito e acreditando nos próprios sentidos, pode testemunhar o que eu testemunhei. E ainda assim, permanecer cético quanto a esse fenômeno. Não pesa contra isso nas circunstâncias o fato de que a senhora Underhill e sua irmã, em certo período de suas vidas, exerciam a função de médiuns profissionais. Mas mesmo que isso pesasse ainda assim no resguardo de uma família privada, e na ausência de qualquer pessoa que, até poucos meses antes, tivesse sido suspeita de possuir poderes espirituais, eu testemunhei ocorrências ainda mais maravilhosas do que aquelas acima relatadas. Assim, aconteceu. Uma mesa lançada no ar gira. Na primavera de 1870, eu estava visitando um amigo meu, o Sr. B., cuja charmosa residência em Staten Island oferece uma vista magnífica da Baía de Nova York, com a cidade distante de um lado e o canal conhecido como The Narrows, que se abre para o oceano, do outro. A família não tinha conhecimento sobre espiritualismo e pouca fé em qualquer de seus fenômenos, até 1 ou 2 meses antes da minha visita, quando um dos filhos, um jovem que chamarei de Charles, descobriu, tanto para sua surpresa quanto para a de seus parentes, que possuía dons espirituais raros. Deixando de lado, por ora, os mais notáveis desses dons, aqui reproduzo, a partir de anotações feitas no dia seguinte e submetidas para correção aos assistentes, parte do relato do que testemunhei em 2 sessões, ambas realizadas no dia 2 de abril de 1870. A primeira ocorreu à tarde. Estávamos sentados anteriormente na sala dos fundos, mas, a meu pedido, nos deslocamos para a sala de estar, na frente da casa, onde até então não havíamos realizado nenhuma sessão. Estavam presentes, além de Charles e eu, 2 outros parentes da família. O Sr. N e o Sr. L. O ambiente foi escurecido com pesadas cortinas que fechamos bem. Contudo, entrava luz suficiente para permitir que víssemos os contornos dos objetos. Sentamos em volta de uma mesa robusta de madeira, feita especialmente para esse propósito.
Era muito grossa e resistente, com pernas de mais de 2 polegadas quadradas. Seu tamanho era de 2 pés e 7 polegadas por 1 pé e 8 polegadas, e pesava 25 libras. A princípio, houve um movimento trêmulo, seguido de um balanço de um lado para o outro, tornando-se gradualmente mais intenso, até que, por fim, foi arrancada de nossas mãos. Então, a nosso pedido, a mesa foi tornada tão pesada que achei praticamente impossível, mesmo com toda a minha força, movê-la, sequer meia polegada do chão. Seu peso aparente era de cerca de 200 libras. Em seguida, também a nosso pedido, foi tornada tão leve que conseguimos erguer uma de suas extremidades com apenas um dedo, parecendo pesar apenas 10 ou 12 libras. Depois, foi colocada de lado e, sem que ninguém a tocasse, eu fui incapaz de levantá-la. Então, ela ficou inclinada sobre 2 pernas e, mesmo com toda a minha força, não consegui pressioná-la de volta ao chão. Finalmente, depois de ser sacudida com tanta violência que todos nós recuamos, temendo algum ferimento e mantendo apenas as pontas dos dedos na borda superior, a mesa foi lançada para o ar tão alto que, quando nos levantamos de nossas cadeiras, mal conseguíamos alcançar seus cantos com os dedos. E lá ela ficou balançando durante 6 ou 7 segundos. Além de tocá-la, conseguíamos ver seu movimento pela luz fraca do ambiente. Voltamos a nos reunir novamente à noite, às 10 horas, na mesma sala escurecida. Apenas 3 pessoas estavam à mesa: Anne, Charles e eu. Então, provavelmente intensificado pela escuridão, iniciou-se uma manifestação que exibia mais força física do que eu jamais tinha testemunhado antes. Não acredito que o homem mais forte do mundo, sem uma alça para puxar, teria conseguido sacudir a mesa com a violência que parecia ser aplicada ali, fazendo-a ser arremessada de um lado para o outro. Sentíamos claramente que era uma força tal que um único golpe poderia ter matado qualquer um de nós instantaneamente. Em seguida, a mesa foi, por assim dizer, lançada para cima, novamente. Tão alto que, quando nos levantamos, mal conseguíamos tocá-la. Ela foi balançada para frente e para trás por algum tempo antes de ser colocada de volta no chão. Depois, foi novamente levantada, ainda mais violentamente do que antes, e balançada para frente e para trás, em um arco de aproximadamente 7 ou 8 pés, por 5 ou 6 vezes, de acordo com nosso tato. Pela terceira vez, ela foi arremessada para o alto, às vezes ficando fora de nosso alcance. Pudemos sentir que ela girava sobre si mesma como uma roda giratória, 8 ou 10 vezes. Tanto quanto pudemos calcular, sem consultar nossos relógios, ela permaneceu no ar por cerca de 12 ou 14 segundos antes de descer. Às vezes, conseguíamos tocá-la, outras não. Então perguntei se, em algum momento futuro, não poderíamos obter aparições objetivas. A resposta foi dada elevando a mesa 3 vezes do chão, e cada vez a deixando cair com tanta força que o ruído foi claramente ouvido no andar superior. Quando acendemos uma vela, vimos que o tampo, feito de uma tábua de 1 polegada, estava completamente rachado de ponta a ponta e arrancado das pernas. Os longos pregos com os quais ele havia sido fixado para evitar exatamente esse tipo de acidente foram completamente arrancados. Enquanto essas manifestações ocorriam, ocorreu-me como uma evidência muito forte do cuidado humano dos espíritos operadores, que mesmo com tamanha força sendo exercida tão perto de nós, nenhum acidente grave aconteceu. Nunca soube de qualquer ocorrência séria em ocasiões semelhantes. Uma vez, o pulso de Anne foi torcido, e em 2 ocasiões, tanto os joelhos dele quanto os de Charles foram atingidos. Contudo, embora isso tenha causado bastante dor no momento, a dor desapareceu em poucos minutos, segundo eles, por influência espiritual. Certamente, eu não confiaria em mim mesmo para permanecer dentro do alcance de demonstrações semelhantes, se fossem produzidas por mãos humanas.
Expressei minha gratidão e satisfação por ter sido permitido testemunhar tais manifestações. Resposta, recebida por impressão através da mão de Charles, foi: você não sabe que estamos tão satisfeitos em produzi-las quanto vocês em recebê-las? Então, eles nos informaram que seus poderes estavam um pouco exauridos por esta noite, e à meia-noite encerramos. Peço aos leitores que atentem às circunstâncias que acompanharam o episódio. O local escolhido por mim. A sala de estar de uma residência de um cavalheiro. Nenhum médium profissional estava presente. Os assistentes eram o filho do proprietário da casa e 2 outros senhores, seus parentes próximos. O movimento da mesa ocorreu fora do nosso alcance, tornando absolutamente impossível que os presentes tivessem causado aquilo. A mesa quebrada permaneceu como prova tangível da enorme força aplicada. Quão absolutamente fora de lugar aqui seria a suspeita de fraude ou engano. Quão totalmente insustentável a hipótese de ilusão ou alucinação Tomé, tocando, teria acreditado. Seria necessário um discípulo de Berkeley para presenciar esses fenômenos e, ainda assim, permanecer cético quanto à realidade de tais manifestações. Capítulo 3. Escrita direta por espíritos. No mesmo instante, saíram dedos de mão de homem e escreveram, defronte do castiçal, na cauda parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escrevia. Daniel, capítulo 5. Versículo 5. Um viajante, empenhado em alguma missão de relativa importância, pode, de vez em quando, em meio aos detalhes prosaicos que encontra de etapa em sua jornada, perder de vista o grande objetivo para o qual ela conduz. Contudo, na medida em que se aproxima do destino, seus pensamentos se concentram cada vez mais no desfecho final. Assim também pode ocorrer na jornada por estas páginas ao leitor. Ele está viajando em busca de provas, perceptíveis pelos sentidos humanos, da existência de uma outra vida. À medida que avança, os fenômenos simples no início ganham interesse vital, pois vão estabelecendo cada vez mais, de forma conclusiva, a existência de uma agência, não oculta, não apenas ultramundana, mas inteligente, espiritual. A agência de seres como nós, embora não sejam mais habitantes da Terra. Foi publicado em Paris, no ano de 1857, por um jovem nobre russo, um livro que não atraiu a atenção que merecia. Seu autor, com quem tive o prazer de fazer amizade em Paris, um ano após o lançamento de seu livro, havia dedicado sua vida quase que exclusivamente ao estudo do que ele considerava o sobrenatural, bem como das relações entre o mundo visível e aquele que ainda nos está oculto. O objetivo de seus estudos era obter uma demonstração positiva da existência imortal da alma. Sua obra é a de um erudito clássico e contém pesquisas curiosas e interessantes sobre o espiritualismo da antiguidade. Ela demonstra grande sagacidade, embora com a ressalva de que o barão acreditava não apenas em influências do outro mundo, mas também em intervenção direta e miraculosa de Deus. Como, por exemplo, a interrupção por ele do movimento da Terra e da Lua em suas órbitas durante o espaço de um dia. O livro é ocupado principalmente, como o título indica, com provas de escrita direta realizada por espíritos. Nos 10 meses que vão de agosto de 1856, quando M. de Guldenstube observou esse fenômeno pela primeira vez, até junho de 1857, ele obteve mais de 500 exemplares. Destes, ele nos apresenta litografias de 67. Essas experiências foram testemunhadas por mais de 50 pessoas, das quais ele nomeia 13. Esses testemunhos foram realizados em papéis fornecidos pelos próprios observadores. Esses experimentos ocorreram, em sua maioria, e foram mais bem-sucedidos em antigas catedrais, em outros lugares de culto ou em residências históricas. Contudo,
Antes de eu chegar a Paris, no outono de 1858, já havia sido emitida uma ordem, seja pelo governo ou pelo clero, proibindo tais experimentos em igrejas e outros edifícios públicos. Essa ordem foi rigidamente aplicada, como constatamos quando o barão de Guldensstube, sua irmã e eu visitamos a abadia de Saint-Denis no dia 29 de setembro e colocamos um papel em uma das capelas laterais. Eu estava decidido, entretanto, a perseverar na tentativa de verificar esse importante fenômeno ali mesmo. Contudo, fui impedido por um telegrama vindo da Inglaterra, informando-me da grave doença de meu pai, Robert Owen, com quem permaneci até seu falecimento 6 semanas depois. O barão de Guldensstube me causou uma impressão muito favorável, como sendo um homem de extrema seriedade e de perfeita boa-fé. Alguém que conduzia suas pesquisas com um espírito profundamente reverente. Sem dúvida, era um entusiasta, o que por esse motivo o tornava um observador menos imparcial. Ainda assim, a quantidade de suas experiências, realizadas sob as mais variadas circunstâncias, e o número de testemunhas respeitáveis que permitiram que seus nomes aparecessem como atestadores dos resultados, deixam pouca margem para duvidar de sua veracidade. Reproduzo aqui 3, dentre os muitos exemplares que esse autor apresentou. O primeiro, em francês, foi obtido no dia 16 de agosto de 1856, na presença do Conde d'Urche, sob as seguintes circunstâncias. O conde, crente nos fenômenos espirituais, embora tendesse um pouco para a demonologia, preparou 2 papéis. Um estava em branco. No outro, ele havia escrito o conhecido texto: "Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus." Ele colocou ambos lado a lado, sobre uma mesa, à vista de todos. Após 10 minutos, encontrou escrito na folha em branco: "Eu confesso Jesus em carne." AVGA, assinatura, era reconhecida pelo barão como sendo as iniciais de um amigo falecido. Aqui está um facsímile da escrita. O segundo, em inglês, foi escrito também na presença do Conde d'Urche, no dia 9 de setembro de 1856, próximo à coluna de Francisco II. Sob 2 cruzes, como mostra o facsímile aqui apresentado, está escrito: "I am the life", eu sou a vida, e as iniciais, em monograma, são as da infortunada Maria, rainha dos escoceses. Um lembrete pode aqui ser aceitável para o leitor. No transepto norte da igreja de Saint-Denis, de um lado da porta, há uma coluna composta de mármore branco, erguida por Maria Stuart, em memória de seu marido, Francisco II, que morreu em 1561. O último dos exemplos selecionados é também de interesse histórico. Trata-se da assinatura conventual da frágil e arrependida Duquesa de la Vallifère, irmã Luísa da Misericórdia, obtida por Monsieur de Guldensstube, no dia 29 de dezembro de 1856, na igreja de Val-de-Grâce, com o coronel de Coleman como testemunha presente. Aqui está. Se o leitor perguntar por que, especialmente na capela de Val-de-Grâce, e por que não o sobrenome da família, o seguinte pode valer a pena recordar. Um pequeno confessionário com uma grade forte de ferro abre para a igreja de Val-de-Grâce a partir de um dos corredores por trás. Este era o confessionário usado por Mademoiselle de la Vallifère.
antes de tomar os votos, e pelas janelas do corredor acima mencionado, vê-se o edifício que ela ocupava naquele período. O convento carmelita, onde a célebre Mademoiselle de La Vallifère tomou o véu em 1675, como Irmã Luísa da Misericórdia, fica na Rua do Inferno, atrás de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Como tudo isso é estranhamente sugestivo. Buscamos pirâmides, catedrais e catacumbas abobadadas em busca de hieróglifos, esculturas sepulcrais e epitáfios lapidares. Pouco pensando que relíquias dos falecidos, muito mais preciosas que todos os memoriais inanimados, podem aí ser obtidas, atestando a existência continuada e a memória daqueles que estão mais vivos do que nós e que estamos habituados a considerar apenas como celebridades mortas do passado. Embora eu tenha sido impedido por negócios de revisitar Paris após a morte de meu pai e lá verificar as observações de Monsieur de Guldenstubbe, desde então tive a sorte de obter nos Estados Unidos evidências pessoais em corroboração. E, em alguns casos, essas evidências foram obtidas sob condições tão rigorosas que penso que qualquer pessoa sincera e inteligente, testemunhando o que eu testemunhei, deve cessar de duvidar daquilo que milhões considerarão inacreditável. Ou seja, que aqui na Terra podemos receber comunicações ditadas por outra inteligência, escritas por outra mão, diferente da mão e da inteligência de qualquer habitante da Terra. Não adianta alegar que isso é impossível, se parecer que é verdade. Obtive exemplos de escrita espiritual durante uma sessão com Kate Fox, já no dia 27 de fevereiro de 1860, e em uma ou duas ocasiões subsequentes. Mas foi durante sessões em salas escuras. E ao analisar cuidadosamente as anotações desses experimentos, percebo que, até o outono do ano seguinte, não havia tomado todas as precauções possíveis no escuro. Nem jamais vi qualquer mão enquanto escrevia. Portanto, e porque o espaço é precioso, deixo de lado esses primeiros exemplos e registrarei aqui os resultados de apenas 2 sessões, ambas de caráter notável. Um caso cuidadosamente autenticado vale mais que 20 atestados de forma frouxa. Durante a primeira dessas sessões, realizada no dia 8 de agosto de 1861, na casa da senhora Fox, na rua 46ª Oeste, Nova York, tive uma experiência que, provavelmente, poucas pessoas já desfrutaram, vendo uma mão luminosa escrever. Procurei uma sessão noturna com Kate Fox, esperando obter uma aparição que me havia sido prometida por batidas, mas sem definir a hora, poucos dias antes. Kate propôs que sentássemos no salão inferior, mas como eu sabia que havia um salão da frente no 2º andar e desejava evitar interrupções, propus que fizéssemos a sessão lá, ao que ela prontamente concordou. Era uma sala pequena, muito simples, mobiliada com sofá, cadeiras e uma mesa, medindo cerca de 2,5 metros por 90 centímetros. Não havia armários nem guarda-roupas nessa sala, e apenas 2 portas. Uma dava para o corredor superior, a outra comunicava com um apartamento ao lado. A mesa ficava no canto. Nós a deslocamos para o centro da sala. Tranquei as 2 portas e tomei a precaução adicional de selá-las. Fiz isso com tiras curtas de papel, ligando a porta ao batente, fixando a parte superior de cada tira com cera na porta e a parte inferior no batente, e imprimi ambos os selos com meu anel de sinete gravado. Disse a Kate, e sei que ela acreditou em mim, que fiz isso para o benefício daqueles que pudessem no futuro ler o registro desta sessão e não para tranquilizar qualquer suspeita minha. Quando nos sentamos, ela disse rindo: "Você deveria olhar debaixo do sofá, Sr. Owen." Agradeci-lhe pelo lembrete, arrastei o sofá para longe da parede, virei-o e o examinei minuciosamente antes de recolocá-lo. Em seguida, inspecionei cada parte da sala cuidadosamente. Sobre a mesa havia um tinteiro e uma pena de aço com cabo de madeira. Nada mais.
Para o caso de uma sessão no escuro, trouxe comigo um pequeno pacote contendo 8 ou 10 folhas de papel para escrever, cortadas de cadernos tamanho ofício e com cerca de 10 centímetros de altura, para serem usadas sucessivamente caso precisasse anotar algo no escuro. Estavam em branco, exceto pelo fato de que marquei um canto de cada uma com um sinal privado. Este pacote, junto com um lápis, deixei sobre a mesa à minha esquerda, ao alcance. Kate sentou-se ao meu lado direito, e então aguardamos instruções. Elas logo vieram, por batidas, soletrando escurecer. Excluímos efetivamente a luz por 2 janelas frontais para a rua, com persianas externas e cortinas. Depois, apagamos o gás e retomamos os assentos. Vieram então instruções adicionais. Descanse as mãos sobre a mesa, junte as mãos. Fiz Kate repousar as mãos juntas sobre a mesa. E coloquei minha mão direita sobre as 2 dela, mantendo a esquerda livre. Então foi soletrado. Coloque a mão sob a mesa. Coloquei minha mão esquerda sob a mesa, sobre o joelho. Então, pelas batidas. Cubra a mão esquerda e segure o papel e o lápis nela. Tive que retirar minha mão direita das de Kate por alguns momentos para cobrir minha mão esquerda com um lenço e colocar o pacote de papéis e o lápis nela. Mal havia feito isso, soletrou-se. Junte as mãos. Recoloquei minha mão direita sobre as 2 de Kate. Então senti o papel ser retirado de minha mão, mas o lápis ficou. Cerca de 1 minuto depois, o lápis foi pego e minha mão foi tocada com ele, bastante distintamente, 3 vezes. Depois disso, foi levado embora. Não houve som de queda, mas após um intervalo, ouvi um farfalhar distinto de papel no chão. Isso alternava com o som de uma pena riscando o papel. E continuou em intervalos por um bom tempo, durante o qual mantive minha mão sobre as de Kate. Depois de um tempo, atraída por um farfalhar à sua direita, Kate olhou para o chão e, com expressão de surpresa, chamou minha atenção para o que via. Levantando-se e inclinando-se sobre a mesa, mas sem soltar as mãos de Kate, pude distinguir, sobre o tapete próximo à direita de Kate, uma aparência luminosa, de forma retangular, muito bem definida e, pelo que pude julgar, do tamanho e forma de uma das folhas de papel que tinha em minha mão. Então, pelas batidas, não olhe por enquanto. Ao que me sentei novamente. Kate então perguntou: não pode o espírito levantar aquele papel iluminado e colocá-lo sobre a mesa diante de nós? Resposta: pelas batidas. Primeiro deixe-me mostrar-lhe o lápis. Depois de um pouco, Kate informou que viu novamente a aparência luminosa, ainda mais brilhante que da primeira vez. Então, inclinando-se como antes e observando por algum tempo, vi distintamente, sobre o que parecia ser a folha iluminada de papel, o contorno em sombra de uma pequena mão segurando um lápis e movendo-se lentamente sobre o papel. Não consegui distinguir a escrita. Kate exclamou com tons de alegria: você vê a mão? E o lápis também? Você vê ela escrever? Então, evidentemente, ela viu como eu. Todo esse tempo, as 2 mãos de Kate estavam sobre a mesa, pois isso me ocorreu até naquele momento. Então foi soletrado: não olhe, e retirei-me pela segunda vez. Pouco depois, pelas batidas: coloque a mão sob a mesa. Coloquei minha mão esquerda sobre o joelho. Então, uma folha de papel foi delicadamente colocada em minha mão, e as pontas dos meus dedos foram tocadas distintamente, como por dedos humanos. Levantei o papel, coloquei-o sobre a mesa à minha frente e recoloquei minha mão. Muito em breve, algo foi colocado nele, que, pelo toque, reconheci como um cabo de pena de madeira. E também o coloquei sobre a mesa. Algum tempo depois disso, enquanto só se ouvia o farfalhar do papel, Kate perguntou novamente se uma folha iluminada poderia ser colocada sobre a mesa. Em pouco tempo, o que parecia tal folha foi levantado um pouco acima da altura da mesa. Então, gradualmente, afundou, novamente fora da vista.
Depois de um intervalo considerável, minha mão esquerda foi novamente tocada por um pedaço de papel, mas ele caiu antes que eu pudesse segurá-lo. Passado outro intervalo, recebemos pelas batidas: acenda o gás. Só então liberei as mãos de Kate. Acendemos o gás e imediatamente examinei as portas da sala. Os selos estavam intactos e as tiras, ligando-os ao batente sem rompimento. Olhei ao redor. Tudo permanecia exatamente como quando nos sentamos, exceto que várias folhas de papel jaziam espalhadas pelo chão, com meu lápis entre elas, enquanto sobre a mesa estavam a folha única e o cabo de pena que me haviam sido entregues. Meu primeiro pensamento foi que agora estava qualificado para jurar em um tribunal de justiça, se isso fosse necessário, que durante esta sessão, Kate e eu tínhamos sido os únicos ocupantes da sala. Então, examinei os papéis. O que estava sobre a mesa fora escrito com tinta. 3 outros no chão, a lápis. 2 ou 3 linhas curtas em cada um. O primeiro trazia estas palavras: a noite não é favorável para aparecer. Logo vencerei as dificuldades. Você me verá. Acredite em mim. Isso, embora legível, evidentemente fora escrito com uma pena muito ruim, que falhava, como às vezes dizemos. Testemunhem estas 2 palavras. Aqui está um facsímile da escrita em um dos outros pedaços de papel. Originalmente, foi escrito a lápis, mas o traçado a lápis foi cuidadosamente reforçado com tinta por mim para preservá-lo. Em um dos outros pedaços de papel, foi feita uma alusão ao estado da atmosfera, como sendo desfavorável para uma aparição em forma corpórea. De fato, era uma noite sombria, com chuva fina. Tal clima, como eu havia verificado repetidamente, é desfavorável para experimentos espirituais. Em um quarto pedaço de papel foi expressa, em termos fortes, a intensa ansiedade da escritora em satisfazer meu desejo por uma aparição, de modo que eu pudesse reconhecer seus traços. Meus sentimentos, quando examinei cuidadosamente esses resultados, são tais como raramente cabem na sorte de um ser humano. Peguei o pedaço que estava escrito à tinta. Alguém, um agente inteligente, habitante deste mundo ou de outro, havia pego o porta-penas que estava sobre a mesa diante de mim, havia mergulhado a pena na tinta e escrito essas linhas. O mesmo porta-penas me havia sido entregue, debaixo da mesa por alguma agência invisível. E tudo isso aconteceu enquanto as únicas 2 mãos na sala, além das minhas, estavam sob meu domínio. Além disso, eu havia ouvido o som da escrita. Peguei a pena de aço e tentei anotar algumas observações sobre nossa sessão. Ela estava quase inutilizada. Chiava em minhas mãos, assim como havia feito nas da misteriosa escritora. Depois de conseguir escrever algumas linhas, abandonei aquela pena miserável como ela havia feito e peguei meu lápis. Era um lápis dourado. Comentei com Kate sobre como era pesado aquele lápis e quão péssima era a pena que eles foram obrigados a usar, escrevendo assim sob grande desvantagem. Seriam essas assinaturas espirituais? O que mais poderiam ser? Não havia eu visto uma delas ser escrita? Não havia eu visto um desses pedaços de papel iluminado elevar-se acima da mesa e depois descer novamente? Não havia sentido as 2 mãos de Kate sob as minhas exatamente no momento em que aquela mão escrevia e aquele papel subia e descia? Teria Kate escrito 8 ou 10 linhas com ambas as mãos unidas? Teria eu escrito com minha mão esquerda sem perceber? Ou teria Kate trazido os pedaços já escritos? Peguei-os e os examinei criteriosamente, um por um. Minha marca privada,
em um dos cantos de cada papel, ou seja, letras do alfabeto alemão, escritas em caracteres germânicos, ainda estava lá. Que saída havia? Seriam os sentidos da visão, da audição e do tato em pessoas sãs e saudáveis, indignos de confiança? Então, de que valeria a prova colhida em um tribunal criminal ou os experimentos realizados em um laboratório de química? Para mim, o bom senso bloqueia essa saída. Eu acredito em uma fase da vida que sucede à mudança da morte. Não vejo nada de improvável, para não dizer inacreditável, na teoria de que Deus pode conceder ao homem uma prova sensível de sua imortalidade. E, assim, aceito a evidência dos meus sentidos quando eles me informam que seres humanos que passaram para outra fase da existência, às vezes são autorizados a se comunicar de além da fronteira terrena com aqueles que deixaram para trás. Para outros, para quem a comunicação espiritual parece um absurdo. E mais especialmente, para aqueles para quem a hipótese de outra vida tem o aspecto de um sonho sem fundamento, deixo que escolham seu próprio caminho para sair dessa dificuldade. Acredito que, em qualquer caminho que escolham, terão de aceitar teorias infinitamente menos sustentáveis do que aquelas que decidem rejeitar. Observarei, com relação ao experimento anterior, que o cômodo em que foi realizado havia sido escolhido por mim, após outro ter sido proposto. Além disso, eu esperava um tipo de manifestação e obtive algo completamente diferente. A principal objeção, por parte dos céticos, será que os fenômenos ocorreram em uma sala escurecida. Mas, em um exemplo anterior, foi demonstrado que, quando uma luz foi acesa sobre fenômenos espirituais dos mais surpreendentes, o único efeito foi interrompê-los, sem revelar qualquer causa terrena para sua ocorrência. No entanto, não preciso me apoiar apenas nisso. É raro e sob circunstâncias muito favoráveis que se consiga escrita direta na luz. Ainda assim, às vezes, isso pode ser obtido. Veja o seguinte exemplo. Escrita direta de espíritos à luz de gás, na casa do Sr. Underbill, na noite de 3 de setembro de 1861, no cômodo dos fundos, segundo andar. Presentes: Dr. A. D. Wilson, Sr. e Sra. Underbill e eu. Precauções. Quanto ao trancamento das portas e afins, como de costume, o cômodo estava intensamente iluminado durante toda a sessão. Sentamos em uma mesa retangular, com 84 centímetros por 135 de dimensão, sem gavetas, da qual havíamos removido a toalha. O gás iluminava o espaço sob a mesa, de modo que podíamos inspecioná-lo a qualquer momento. Eu me sentei de um lado da mesa, a Sra. Underbill no lado oposto. O Sr. Underbill em uma das extremidades, à minha direita, e o Dr. Wilson na outra, à minha esquerda. Poucos minutos após nos sentarmos, ouvimos, muito distintamente, o tilintar de uma corrente de ferro. Em seguida, um golpe repentino, como se dado pela ponta de uma adaga cega, contra a parte inferior do tampo da mesa, com tanta força que sacudiu toda a mesa. Depois, um som metálico, como se duas hastes de aço se chocassem uma contra a outra, e então um tilintar como de anéis de aço. Durante todo esse tempo, como observei particularmente, as mãos de todos os participantes estavam sobre a mesa. E sob a mesa nada podia ser visto, pois eu olhei mais de uma vez. Depois de testemunharmos vários outros fenômenos, perguntamos se poderíamos obter escrita direta à luz, a qual a resposta, por meio de batidas, foi afirmativa. Em seguida, houve um pedido por papel e lápis. Eu mesmo selecionei uma folha do meio de um maço de papel ofício e a examinei cuidadosamente sob o bico de gás. Estava completamente em branco. Segurei o papel e o lápis sobre meu joelho, olhando sob a mesa enquanto o fazia.
Mal havia levantado o olhar novamente para me assegurar de que todas as mãos dos assistentes ainda permaneciam sobre a mesa quando o papel e o lápis foram tirados de mim, um dedo tocando distintamente o meu ao serem retirados. Então, por 6 ou 8 segundos, ouvimos um som semelhante ao de um lápis escrevendo rapidamente no papel. E instantaneamente, antes que eu tivesse tempo de olhar novamente, as batidas soletraram: "Pegue-o". Assim o fiz, e encontrei escrito, a lápis, com uma caligrafia ousada, rude e rápida, as palavras: "O norte vencerá". O traço do T na palavra norte é cruzado com um risco largo. Vencerá está escrito como vem. Depois o C é escrito parcialmente sobre o N, e o E e o R finais se unem, mas a palavra ainda é legível. Não creio que tenham se passado mais de 20, ou no máximo 25 segundos desde o momento em que coloquei o papel sob a mesa até que o retirei, escrito conforme descrito. O que foi exposto acima pode bastar quanto à minha própria experiência nesse assunto. Acrescento aqui, como corroboração, os resultados obtidos por 2 amigos meus, ambos os quais foram, em certos aspectos, até mais favorecidos do que eu, no que tange ao caráter das evidências que estabelecem a realidade da escrita espiritual. Primeira, obtida sob luz artificial, é uma experiência do Sr. Livermore de Nova York, durante uma sessão noturna com Kate Fox, no dia 18 de agosto de 1861. Ninguém presente, exceto o médium e ele mesmo. As portas trancadas e trancadas por ferrolhos da escrita espiritual. As janelas estavam trancadas e o cômodo foi cuidadosamente examinado. Em seguida, as luzes foram apagadas. Logo, uma luz oblonga, aproximadamente do tamanho e formato de um melão, repousou sobre a mesa, permanecendo ali por um tempo considerável, sem se mover. O Sr. Livermore perguntou se ela poderia se elevar, ao que a luz então subiu no ar, piscando ocasionalmente e flutuando pelo cômodo. Finalmente, retornou à mesa, brilhando com intensidade ainda maior. O Sr. Livermore havia trazido consigo 2 cartões muito grandes, em branco, cada um com uma marca privada, na esperança de obter escrita direta. Ele os depositou juntamente com um pequeno lápis de prata sobre a mesa, próximo à luz, ao mesmo tempo em que segurava ambas as mãos do médium. Logo, os cartões e o lápis foram retirados da mesa e levados para perto do chão, permanecendo aparentemente suspensos, no entanto, a cerca de 7 ou 8 centímetros acima dele. A luz foi então posicionada de forma que seus raios incidissem diretamente sobre os cartões. O que o Sr. Livermore viu, eu reproduzo em suas próprias palavras, copiadas do registro que ele mesmo fez na ocasião. As cartas tornaram-se o centro de um círculo de luz com cerca de 30 centímetros de diâmetro. Observando cuidadosamente esse fenômeno, vi uma mão segurando meu lápis sobre um dos cartões. Essa mão movia-se tranquilamente da esquerda para a direita, e quando uma linha era concluída, retornava para começar outra. A princípio, era uma mão perfeitamente formada. Depois, tornou-se uma substância escura, menor do que uma mão humana, mas ainda aparentemente segurando o lápis. A escrita prosseguia em intervalos, e tudo permaneceu visível por quase 1 hora. Não consigo conceber prova melhor da realidade da escrita espiritual. Todas as precauções possíveis contra a fraude foram tomadas. Segurei ambas as mãos do médium durante todo o tempo. Ainda possuo os cartões, minuciosamente escritos em ambos, urlados com pensamentos da mais elevada nobreza, pureza e espiritualidade. Os trechos em itálico constam no registro original. Observa-se que o fenômeno perdurou por quase 1 hora e sob uma luz intensa, embora não acesa por mãos humanas.
mas o próximo exemplo ocorreu à plena luz do dia. Foi-me comunicado por uma das testemunhas presentes, inicialmente de forma verbal e depois por carta, na qual a escritora gentilmente me permite utilizar seu nome. Um nome que, por si só, garante respeito e consideração ao relato. A senhora é irmã de Bancroft, o historiador, e viúva de John Davis, ex-governador de Massachusetts, mais lembrado na Nova Inglaterra pelo honroso cognome de Honesto John Davis. O fato ocorreu na sala de jantar da senhora Davis, em Worcester, Massachusetts, estando presente o médium Sr. Willis, antigo estudante da Universidade de Harvard, que ali enfrentou algumas dificuldades devido à sua sincera declaração de crença nas epifanias do espiritualismo. A sala, diz a senhora Davis em sua carta para mim, tinha 4 janelas voltadas para o leste, sul e oeste. A hora era entre 11 e 12 da manhã, de modo que tínhamos a plena luz do sol de verão, filtrada apenas por persianas verdes. Estávamos sentados à mesa, sobre a qual eu havia colocado papel e lápis, mas não tínhamos a intenção de formar o que se chama de círculo. Simplesmente conversávamos sobre algumas manifestações maravilhosas que havíamos testemunhado na noite anterior. Enquanto estavam assim ocupados, o lápis ergueu-se da mesa, posicionou-se no ângulo habitual, como se guiado por uma mão humana, embora nenhuma mão fosse visível, e começou a escrever. Pode-se imaginar o assombro da senhora Davis. O movimento do lápis era regular, e ouvia-se um leve som de arranhado à medida que se movia. Tanto a senhora Davis quanto o Sr. Willis viram e ouviram aquilo de forma idêntica. O lápis escreveu uma breve mensagem de afeto, vinda de um querido amigo da senhora Davis, falecido alguns anos antes, e então caiu sobre o papel. Percebe-se que a evidência, neste caso, é mais direta do que em qualquer um dos experimentos do barão de Guldensstube, pois este não viu a escrita ser realizada. E, de certo modo, também tem vantagem sobre a experiência do Sr. Livermore e a minha própria, visto que, em nossos casos, a luz era artificial e poderia, para alguns, parecer menos confiável que a luz do dia. Que elemento de autenticidade estaria ausente aqui? A escrita foi feita à vista e ao alcance dos ouvidos de ambos e à plena luz do dia. Para qualquer coisa que não tenhamos testemunhado pessoalmente, quão raramente se obtém testemunho mais conclusivo. Recomendando esses vários experimentos à consideração crítica do leitor sincero, prossigo apresentando alguns exemplos de outro tipo de escrita, frequentemente desacreditada, mas da qual obtive provas que me parecem impossíveis de ignorar. Escrita na mão e no braço humanos. O Sr. Robert Chambers e eu éramos bem conhecidos de um cavalheiro, a quem chamarei de Sr. M, não estando autorizado a divulgar seu nome verdadeiro. Ele é um dos empresários mais bem-sucedidos e renomados do nosso país, não residente em Nova York. No entanto, na ocasião a que me refiro, ele estava em visita à cidade, e o Sr. Chambers e eu o persuadimos a nos acompanhar até a casa do Sr. Charles Foster, um dos melhores médiuns de teste que já conheci. O Sr. M era um descrente nos fenômenos espirituais. Não conhecia o Sr. Foster e aceitou visitá-lo apenas para atender ao desejo do Sr. Chambers e ao meu. Não havíamos dado qualquer aviso ao Sr. Foster sobre nossa visita. Tampouco revelamos o nome do Sr. M. Sentamo-nos à volta de uma mesa de centro de tamanho comum. Após vários fenômenos notáveis, que omito aqui, o Sr. M expressou o desejo de obter uma prova da realidade da comunicação espiritual. Então, o Sr. Foster lhe pediu que pensasse em um amigo falecido. Depois, solicitou que ele escrevesse em um pedaço de papel vários nomes próprios, incluindo o primeiro nome desse amigo. E, em outro pedaço, vários sobrenomes, incluindo o sobrenome do mesmo amigo, mantendo tudo em segredo.
O Sr. M escreveu ambas as listas conforme solicitado, totalizando 23 nomes. A pedido do Sr. Foster, ele então rasgou os nomes, formando pequenos bilhetes e segurou-os sob a mesa com a palma da mão aberta. O Sr. Foster, que estava sentado em frente ao Sr. M, pegou meu chapéu, segurou-o com uma mão sob a mesa e disse: Espírito, por favor, selecione os 2 bilhetes, que contêm seu nome e sobrenome, da mão deste cavalheiro e coloque-os no chapéu do Sr. Owen. Em pouco menos de 1 minuto, soaram batidas. O Sr. Foster retirou o chapéu, trazendo 2 bilhetes em seu interior, ainda fechados, e os entregou ao Sr. M. Este os desfez, sem mostrá-los a nenhum de nós, limitando-se a dizer: Estes são os 2 bilhetes com o nome e o sobrenome do meu amigo. Então o Sr. Foster exclamou repentinamente: Aqui está o primeiro nome dele no meu braço. Arregaçando a manga, vimos escrito ali, em grandes letras rosadas, a palavra Seth. Após 1 ou 2 minutos, enquanto olhávamos para a escrita, ela começou a desaparecer. O Sr. Foster perguntou então: O Espírito escreverá a primeira letra do sobrenome dele no dorso da minha mão? Estendendo-a, observamos atentamente. Não havia absolutamente nenhuma marca. Mas, após breve intervalo, começaram a surgir marcas rosadas, que gradualmente se tornaram mais nítidas, até que todos pudemos ver e ler, muito claramente, escrito próximo ao centro do dorso da mão do Sr. Foster, a letra maiúscula C. Somente então, pela primeira vez, o Sr. M nos mostrou os 2 bilhetes. O nome era Seth C. O Sr. Foster então perguntou ao Sr. M se o espírito era um parente seu. Quando ele respondeu que sim, o Sr. Foster permaneceu por 1 ou 2 minutos, como se em meditação. Então virou-se para o Sr. M e disse: agora me vem, é seu sogro. De fato, o Sr. C era sogro do Sr. M, como este nos informou naquele momento. Mas, até então, nem o Sr. Chambers nem eu sabíamos desse fato. Por diversas vezes durante essa sessão, o Sr. M empalideceu muito e, mais de uma vez, exclamou, em surpresa: Não compartilhei do seu espanto, pois no dia anterior, 28 de setembro, tive uma sessão particular com Foster, na qual obtive uma prova talvez até mais satisfatória do que a anterior, visto que surgiu a meu próprio pedido. Pedi a Foster que arregaçasse a manga e disse: Posso ter a primeira letra do sobrenome de um amigo falecido em quem estou pensando, escrita aí? Mantive meus olhos fixos no braço. Após algum tempo, a letra W surgiu gradualmente. Depois, com a mesma lentidão, desapareceu novamente. Essa era a primeira letra do nome que eu tinha em mente. Aqui, 2 prodígios. Uma resposta a uma pergunta, mental e escrita sobre um braço humano, diante dos meus olhos, em resposta a um pedido inesperado. Mais de 1 ano após esse evento, também por meio do Sr. Foster, obtive uma prova semelhante. E como minhas anotações feitas naquela ocasião descrevem minuciosamente a aparência, acrescento aqui o registro, ainda que correndo o risco de ser prolixo. A letra F. Um círculo de 8 pessoas havia se reunido na noite de 15 de novembro de 1861 para encontrar o Sr. Foster. Isso ocorreu em uma conhecida casa na East 20th Street, em Nova York, residência de 2 senhoras, ambas espiritualistas sinceras e de quem nosso país lamenta recentemente a perda, Alice e Phoebe Carey. Todos nós fomos convidados no início da noite a escrever 1 ou mais nomes de amigos falecidos, cada um em um pequeno pedaço de papel, dobrá-los bem e misturá-los no centro da mesa. Havia, assim, entre 20 e 30 desses papéis colocados de forma aleatória. De tempos em tempos, o Sr. Foster dirigia alguma mensagem a um ou outro do nosso grupo, e ao final de cada mensagem, selecionava um dos pedaços de papel e o entregava, ainda fechado, à pessoa a quem a mensagem se destinava.
Em todos os casos, a mensagem era apropriada e o nome correspondia à pessoa correta. Em 6 casos diferentes, o nome do amigo falecido apareceu escrito, por completo, no braço do Sr. Foster. No entanto, o braço não estava descoberto anteriormente. A escrita surgia quando ele arregaçava a manga. Quando restavam apenas entre 8 e 10 pedaços de papel, eu disse ao Sr. Foster: há um nome que escrevi entre esses que você ainda não distribuiu. Você acha que poderia fazer com que aparecesse no seu braço a primeira letra desse nome? Eu estava prestes a acrescentar: e eu gostaria que você arregaçasse sua manga antes que a escrita apareça. Mas me contive, receando que o Sr. Foster pensasse que eu nutria uma suspeita que, na verdade, eu não sentia. O Sr. Foster permaneceu em silêncio por 1 ou 2 minutos, ambas as mãos repousando passivamente sobre a mesa. Então, ele me disse: você deve olhar para meu pulso. Ao mesmo tempo, estendeu para mim o braço esquerdo, com a mão voltada para baixo e o punho cerrado, arregaçando a manga de forma que ficassem expostos cerca de 3 ou 4 polegadas do pulso. Observei que não havia nele qualquer marca, e assim permaneceu por cerca de 1 minuto. Então, surgiu uma tênue linha rosada, atravessando o pulso que, em mais ou menos meio minuto, aumentando gradualmente em nitidez, tornou-se a letra F maiúscula. Ela se estendia quase por todo o pulso, próximo à junção com a mão e a parte superior do F, sendo esta a última parte da letra a aparecer, avançava em direção ao dorso da mão. A letra era formada por linhas rosadas, aproximadamente da espessura dos traços verticais da escrita cursiva comum. Era uma letra manuscrita, não impressa, e embora parecesse ter sido feita apressadamente ou de modo descuidado, estava inconfundivelmente nítida e legível, tanto que cada integrante do círculo, ao vê-la, reconheceu-a de imediato. Permaneceu visível por cerca de 2 ou 3 minutos, e então desapareceu enquanto a observávamos, esvaindo-se gradualmente, do mesmo modo que havia surgido. Em seguida, o Sr. Foster pegou os pedaços de papel dobrados, um após o outro, até que, ao tocar um deles, soaram 3 pancadas. Aquele ele me entregou. Era o papel no qual eu havia escrito Florence, o nome de uma filha minha, que eu perdera na infância, 20 anos antes. Nem o Sr. Foster, nem qualquer membro do círculo sabia que eu havia perdido uma filha. Tampouco esse nome havia sido mencionado em qualquer de nossas sessões anteriores. Terá sido o caráter particular desse teste, mais rigoroso do que qualquer outro obtido naquela noite, determinado pelo meu desejo, não expresso, de ver a escrita se formar enquanto ocorria. O mais importante é relatar corretamente os fatos, que o leitor tire suas próprias conclusões. O sentimento ao ver a letra surgindo diante de meus olhos foi semelhante àquele que experimentei quando pela primeira vez, sob um microscópio, testemunhei o súbito surgimento de cristais. Falta-me espaço para dizer mais sobre a escrita espiritual. No âmbito do relato, poderia haver prova mais contundente? Que aqueles que ainda duvidam façam suas próprias experiências. Capítulo 4. Toques espirituais. Na primavera do ano de 1858, enquanto residia em Nápoles, tive 4 sessões com um médium de reputação mundial, D. Douglas Home. Na presença dele, testemunhei um fenômeno que nenhum pensador sério pode presenciar, acreditando ser genuíno, sem experimentar uma estranha sensação de estar muito próximo do outro mundo. As sessões foram realizadas na sala de estar dos meus aposentos, na Chiaja. Estavam presentes, além da minha família e do médium, o Conde d'Aquila, ou como costumávamos chamá-lo, Príncipe Luigi, terceiro irmão do rei de Nápoles. Eram sessões noturnas, com a sala bem iluminada. Estávamos sentados em torno de uma mesa central,
com 3 pés e 9 polegadas de diâmetro, pesando com a lâmpada sobre ela 90 libras. Durante a segunda sessão, todos nós fomos tocados sucessivamente. Isso foi precedido por uma manifestação singular. Em vários pontos ao redor da mesa, a toalha foi empurrada para fora e ocasionalmente para cima, na borda da mesa, como se uma mão estivesse por baixo. A senhora Owen tocou aquele ponto e sentiu, através da toalha, algo que parecia uma pequena mão humana, fechada. Pelas pancadas, foi alegado que se tratava de nossa filha mais velha, Florence, a quem havíamos perdido ainda na infância. Então, o vestido da senhora Owen foi puxado, no lado oposto ao Sr. Home, por 8 ou 10 vezes, e com tanta força que, segundo palavras dela, se estivesse adormecida, certamente teria acordado. E como estava acordada, isso imediatamente chamou sua atenção. Ela viu seu vestido se mover cada vez que era puxado. Em seguida, ela pediu que aquilo me tocasse 3 vezes, o que ocorreu de forma imediata e bastante nítida. Então, coloquei minha mão coberta com um lenço sobre o joelho e, a meu pedido, aquilo imediatamente tocou minha mão através do lenço. Depois, a senhora Owen pediu que aquilo tocasse sua mão, que ela colocou descoberta sob a mesa. Ao que, aquilo foi até uma das camadas do vestido dela e tocou sua mão através da seda, mas não tocou diretamente na pele. Quando estava sob a toalha, no lado oposto ao Sr. Home, aquilo bateu 3 vezes na mão da senhora Owen, quando ela a colocou contra a toalha. Durante todo esse tempo, as mãos do Sr. Home permaneciam repousando sobre a mesa. Logo após, a mesa se elevou completamente do chão, cerca de 4 ou 5 polegadas, e foi deslocada aproximadamente 12 polegadas na direção onde a senhora Owen estava sentada, sendo então repousada novamente no chão, com a senhora Owen se levantando. Em seguida, ela se elevou uma segunda vez e foi levada cerca de 6 polegadas além, na mesma direção. Dessa vez, o pé da mesa ficou apoiado sobre o vestido da senhora Owen, sendo necessário removê-lo para soltá-lo. Então, uma grande poltrona, pesando 48 libras, que estava vazia, posicionada atrás do Sr. Home e a cerca de 4 pés e meio da cadeira em que ele estava sentado, moveu-se de repente e com muita rapidez, vindo até bem próximo da mesa, posicionando-se entre o Sr. Home e a senhora Owen. Estando sentado de frente para eles, eu, por acaso, olhava naquela direção no momento e vi quando ela começou a se mover. Movia-se tão repentina e rapidamente que eu esperava que batesse com força contra a mesa. No entanto, ela parou, também de forma súbita, a 1 ou 2 polegadas de distância, sem chegar a tocá-la. É importante acrescentar que ela se movia sobre rodízios. O Sr. Home, naquele momento, estava sentado bem junto à mesa, com ambas as mãos repousando levemente sobre ela, sem qualquer sinal do menor esforço muscular. Na sessão seguinte, realizada em 6 de abril, os toques se repetiram, e de maneira ainda mais clara durante a 4ª sessão, em 12 de abril, ocasião na qual a mão tocada estava descoberta. Eis o registro. A mão da senhora Owen, colocada sobre o joelho, sob a toalha, foi tocada por algo que, ao tato, se assemelhava exatamente a uma mão humana, macia, moderadamente quente e um pouco úmida. O toque foi sobre a mão nua da senhora Owen, e tão distinto que não havia possibilidade de engano. A senhora Owen, tendo testemunhado o mesmo fenômeno em 2 noites anteriores, manteve-se completamente tranquila e afirmou para mim que não sentiu o menor nervosismo ou medo. O príncipe Luigi foi tocado repetidamente, assim como nós, e posteriormente expressou-me, em termos inequívocos, sua convicção de que os fenômenos que presenciamos eram genuínos. Ele já havia tido experiências anteriores por conta própria. Pouco depois do meu retorno a este país, tive evidências que confirmavam este fenômeno. Toques espirituais à luz viva do gás. Sessão de 23 de outubro de 1860.
realizada na sala de jantar do Sr. Underhill, à noite. Presentes: Sr. e Sra. Underhill, o pai do Sr. Underhill, Seth Underhill, Sra. Price, de Westchester e eu. As precauções habituais foram tomadas quanto ao trancar portas, entre outras, soletrado por meio de pancadas. Olhe debaixo da mesa. Olhei com muito cuidado. Não havia nada lá. Após algum tempo, soletrou: coloque o lenço sobre a mão. Perguntei: isso é direcionado a mim? Resposta: sim. Coloquei minha mão direita coberta debaixo da mesa, então soletrou: mais abaixo. Abaixei o máximo que pude. Nesse momento, todos os participantes estavam com as mãos sobre a mesa, visíveis. A Sra. Underhill sugeriu que dessemos as mãos. Assim fizemos. Mas como minha mão direita estava sob a mesa, a Sra. Price, que estava sentada ao meu lado, colocou sua mão sobre meu ombro para completar o círculo. Cerca de 2 minutos após esse círculo ser formado, minha mão foi segurada e pressionada pelos dedos de uma mão, como senti com uma certeza inquestionável. Então, pedi que aquela mão me tocasse mais uma vez. Assim fez. E desta vez, foram as pontas dos dedos que pressionaram minha mão. Senti claramente a impressão das unhas. Durante todo esse tempo, o gás estava aceso, iluminando fortemente o ambiente, e o círculo de mãos dadas permaneceu mantido. Durante todo o tempo, as mãos de todos os participantes estavam visíveis, e eu mantive meus olhos sobre elas. Se não fosse o lembrete, por meio das pancadas, para olhar debaixo da mesa antes de começar o experimento, eu poderia ter deixado de tomar essa precaução. 1 ano depois, tive uma experiência semelhante também à luz. Isso ocorreu durante a sessão já mencionada de 3 de setembro de 1861, quando obtivemos escrita direta à luz do gás. Presentes: Dr. Wilson e o Sr. e a Sra. Underhill. A mesa media 33 polegadas por 53, sem gavetas e sem toalha. Soletrou: coloque a mão para baixo. Coloquei minha mão esquerda sob a mesa. Meu pé foi tocado e pressionado, e minha perna foi agarrada, como por um aperto firme de uma mão forte. No entanto, minha mão não foi tocada. Em seguida, soletrou: lenço. Assim que cobri minha mão, ela foi tocada através do lenço, como por um dedo grande. Então, meus dedos foram firmemente segurados, como por 2 dedos e 1 polegar. Depois, pela terceira vez, meus dedos foram agarrados e pressionados com força, como por 3 dedos e 1 polegar de uma mão grande e forte. Após algum tempo, dedos, aparentemente de uma mão pequena, foram colocados levemente sobre os meus. E por meio de delicadas pancadas, soletrou: Violet te tocou por último. Este experimento foi realizado em uma sala bem iluminada, sem toalha sobre a mesa, e com as mãos de todos os participantes totalmente visíveis. Alguns leitores, teóricos, apenas podem persuadir-se de que um único sentido, especialmente o tato, é uma evidência insuficiente em casos como os anteriores. Que façam o experimento. Que tentem, quando se virem agarrados por uma mão vigorosa e real, tão firme quanto o aperto de um amigo caloroso, convencer-se de que aquilo é pura imaginação e descansar na convicção de que não foram tocados. Fora do pirronismo, não terão sucesso. Quando, pelas vias da sensação real, chega esse testemunho, descobrirão, como Tomé, quais são as dificuldades da descrença. Encerramos aqui nosso registro das manifestações usualmente chamadas de físicas e passamos a considerar um problema de caráter mais intricado, aquele que se refere à identidade dos espíritos.